Olá pessoal, aqui quem fala é Lucas Selfold e no vídeo de hoje nós vamos dar início à programação dos bits de configuração do microcontrolador, que são essenciais para que ele funcione em standalone. O tema de hoje é o oscilador, que é praticamente o sistema que faz o microcontrolador se manter dinâmico. No vídeo passado, nós fizemos a criação a partir do zero de um projeto no MPLAB X utilizando o microcontrolador DSPIC 30F4011 e o compilador XC16 como base. E eu vou continuar com o mesmo programa a partir de agora. Então, se você não viu o que foi feito até agora, sugiro que curta o meu canal e assista o vídeo criando um projeto no MPLAB X utilizando o compilador XC16. E assim você terá uma boa base para entender o que eu estou falando. Então vamos lá. Os bits de configuração, ou config bits, são configurações permanentes que vão ditar algumas regras de funcionamento do microcontrolador. Então, neles, nós definimos o tempo de funcionamento do programa, configuramos as proteções contra as falhas de funcionamento e conseguimos também proteger nosso firmware contra cópias e gravações, além de definirmos o meio físico na qual o microcontrolador será programado. São informações que devem ser configuradas apenas uma vez no seu programa. Então, onde é que eu acho essa configuração, essas configurações, né? Então, uma vez que eu tenho o meu programa aberto já, devidamente configurado, com os arquivos fontes e arquivos de cabeçalho, eu simplesmente vou clicar em Production e Set Configuration Bits. Você vai reparar que uma janela com várias informações abriu aqui embaixo. Essas informações são os config bits. Então, na aula de hoje, nós vamos configurar as 3 primeiras linhas, que são referentes ao oscilador, ok? Voltando para a apresentação. Opa. Vamos lá. Bom, o oscilador, ele é um gerador de sinal pulsante que dita o tempo de execução de cada instrução que o seu programa irá rodar. Então, cada vez que o oscilador pulsar, o microcontrolador vai basicamente autorizar a execução da próxima instrução do programa. Então, muitas vezes é conveniente saber quanto tempo o microcontrolador leva para executar cada ciclo, seja para criar funções de temporizadores, saídas PWM com frequências conhecidas ou até mesmo iniciar uma comunicação com outro dispositivo a uma velocidade de baud rate adequada. Por este motivo, nós devemos sempre trabalhar conhecendo o tempo dos ciclos de máquina. Então, onde é que eu encontro informações sobre o oscilador? Então, você pode ir diretamente aqui no Google, ó, digitar, buscar o nome do seu microcontrolador. No caso aqui, eu estou utilizando o DSPIC 30F4011 da Microchip. E aqui ele já vai abrir já vai mostrar uma página oficial dele, da Microchip. Então, ao clicar, eu vou entrar nessa página que é do próprio microcontrolador. Eu poderia clicar aqui em View Datasheet para ver o datasheet deste componente, mas eu não gosto muito, porque quando você abre o datasheet, você vai ter informações genéricas, generalizadas. Então eu prefiro clicar em Documents e procurar aqui embaixo, ó, em Reference Manuals. Então, os manuais de referência vão me dar informações mais específicas do que eu quero encontrar. Então aqui, ó, seção 7, oscilador, você pode clicar e vai ter um novo datasheet só com essas informações do oscilador. Então, a partir de agora, eu sugiro que você mantenha esse datasheet aberto, que na apresentação lá no PowerPoint eu vou marcar as páginas sobre os assuntos conforme for falando. Então, se você tiver interesse em aprofundar um pouco sobre aquele assunto, basta você ir direto na página desse datasheet. Bom, mas da onde é que esse sinal oscilador vem, né? Como é que eu aplico esse sinal no microcontrolador? Então, a primeira configuração que eu preciso setar seria a fonte do sinal oscilador. A família DSPIC 30F, por exemplo, possui basicamente 3 meios na qual você pode escolher aplicar esse sinal. O primeiro dos meios é também o mais simples, tá?
Então o microcontrolador é capaz de gerar um oscilador interno sem que você precise adicionar qualquer circuito hardware externo. Então, para isso, o microcontrolador utiliza um circuito RC interno, que depende de um capacitor e um resistor para funcionar. Vale lembrar que qualquer circuito RC pode estar sujeito a imprecisões devido à variação da temperatura ambiente e também da tensão de alimentação, o que o tornará o seu oscilador impreciso. Se isso não for problema para você, para utilizar o oscilador interno, basta configurar a opção FOS, selecionando a configuração FRC para escolher um oscilador de 7.37 MHz ou LPRC para um clock de baixa potência de 512 kHz. Essa segunda opção, normalmente, só é escolhida quando você se preocupa com a eficiência energética do seu dispositivo, em momento que deseja colocá-lo em standby. Então, onde é que eu acho a opção FOS? Então, uma vez que você tem o seu programa aberto, a opção FOS vai ser o segundo bit, o segundo registrador de configuração. Então, aqui, ó, em FOS, você pode escolher FRC para um oscilador interno, né? Ou LPRC para um oscilador interno de baixa potência. Então vamos voltar para a apresentação que temos outros tipos de osciladores. Esse microcontrolador ele possui também a possibilidade de pegar a fonte de sinal através de um cristal oscilador, um ressonador cerâmico ou um circuito RC externo. Também pode colocar um clock de outro dispositivo digital. Basta que você utilize os pinos OSC1 e OSC2 e configure o FOS para PRI, que significa que você utilizará a fonte de oscilador primária. Esse método permite aplicações mais amplas e estáveis, claro, desde que você não utilize um circuito RC, como é possível acontecer. Com isso, você precisará de um circuito externo ao seu microcontrolador. Existe também uma terceira fonte de sinal, que, embora seja rara de ser utilizada, é possível aplicar, tá? Então, o oscilador secundário seria a possibilidade de utilizar um segundo circuito oscilador composto por um cristal de 32 kHz de baixa frequência, justamente para aquela aplicação onde se exige alta eficiência energética quando o microcontrolador entra em standby na sua aplicação. Para isso, configuramos o FOS para LPOSC. Então, voltando ao FOS, novamente, PRI, você vai escolher quando utilizar um cristal ou um ressonador. LPRC, quando você utilizar o cristal, o circuito RC interno de baixa potência. FRC, o circuito RC interno comum. E LPOSC, quando você utilizar o oscilador secundário de baixa potência, ok? Eu costumo utilizar cristais ou ressonadores, então eu utilizo o oscilador primário. Então eu vou deixar em PRI. O segundo bit que vamos configurar é o FCK-SMEN, que trata do chaveador de fontes de oscilador e do monitor de falhas. Então você já percebeu que poderia escolher qualquer uma das fontes do oscilador que acabamos de ver em qualquer momento da programação, mas isso normalmente não é usual, embora seja possível. Por isso, via de regra, o parâmetro CSW fica desabilitado. Dentro do campo FCKSMEN também existe o parâmetro FSCM, que é o monitor de falhas que permite que a fonte de oscilação seja alterada para o oscilador interno FRC automaticamente, uma vez que uma falha do oscilador principal é detectada. E isso garante que o microcontrolador continue operando mesmo sob uma condição de falha, em uma frequência diferente da inicialmente ajustada. Normalmente, prefere-se desabilitar essa opção também, simplificando a configuração e evitando que o microcontrolador opere em frequência incompatível em momentos aleatórios. Então, FCK-SMEN é o terceiro bit aqui, né? Então, você poderia habilitar um ou outro,
ou desabilitar os dois aqui, ó, CSW, FSCM off, que é o que eu costumo deixar, ok? Agora, uma vez que nós já sabemos da onde virá o nosso sinal do oscilador, é importante que você saiba que alguns microcontroladores possuem, aliás, alguns microcontroladores da família DSPIC30F possuem um fator multiplicador de frequência para que você possa ter maior liberdade na criação dos seus projetos. Esse fator é chamado PLL e possibilita multiplicar por 1, 4, 8 ou 16 a frequência do oscilador de alguns tipos de sinal. Então, nessa fórmula que apareceu aí, né, que é encontrada na página 5 daquele manual de referência, ela é dedicada aos controladores DSPIC30F. E você encontrará as frequências FOSC e FCY. A frequência FOSC é aquela que você selecionou através da sua fonte de sinal e multiplicou pelo PLL. A frequência FCY é a frequência FOSC dividida por 4. É conhecida como a frequência de ciclo máquina. Significa que o microcontrolador fará FCY ciclos em 1 segundo. Mais uma vez, outros microcontroladores podem possuir outras fórmulas e terem inclusive um segundo fator multiplicativo ou divisor. Então sempre confira o manual de referência do dispositivo que você selecionou. Então aqui eu tenho um exemplo. E nesse exemplo, eu escolhi utilizar um cristal oscilador de 8 MHz, com PLL de 8 vezes. Com isso, a frequência FOSC resulta em 64 MHz, e a frequência FCY ficou em 16 MHz. Então, onde é que a gente encontra esse parâmetro FOSC? Aliás, o parâmetro PLL. Vamos voltar para o nosso programa, e o PLL fica aqui, ó, no FPR. Você vai encontrar vários PLL aqui, mas vai encontrar também um prefixo. Então, o que seria esse prefixo? Antes de selecionar o PLL, vamos entender um pouco do prefixo. Então, agora falta somente escolher o tipo do sinal que a gente vai utilizar. Então, existem diversos tipos de sinais, né? Como os cristais, pulsos de outros dispositivos digitais, circuitos RC, osciladores internos e secundários, e o microcontrolador precisa que você seja um pouco mais específico nesse momento. Então, lá na página 20 do manual de referência dos osciladores, do DSPIC 30F4011 em específico, é possível encontrar uma tabela que lista todas as maneiras de fazer isso. Mas eu trouxe aqui de uma maneira simplificada a grande maioria delas. Então, o primeiro rótulo que você pode utilizar é o EC. Você deve escolher esse EC sempre quando utilizar um sinal externo de algum dispositivo digital que gere um clock, que precisa ser de nível lógico 5 volts, tá? Para esse microcontrolador em específico. E com isso, o pino OSC1 é a entrada desse sinal de clock, e o OSC2 pulsa na mesma frequência do ciclo máquina FCY. Para esse microcontrolador, você pode utilizar um clock de até 10 MHz com a opção de utilizar PLL, ou 40 MHz sem ele. Você pode escolher também o rótulo ECIO, que funciona exatamente da mesma maneira, tá? Só que o pino OSC2 pode ser configurado como entrada ou saída digital. Então você ganha um pino para executar a sua lógica. Outro detalhe é que ele não possibilita a utilização do PLL, então você poderia utilizar sinais de até 40 MHz diretamente. O terceiro e quarto tipo de entrada de sinal de oscilador é um tipo que eu não gostaria nem de dar a possibilidade para você utilizar, mas como ele existe, eu preciso te mostrar. Então, quando você utiliza o tipo ERC e ERC-IO, precisamos acoplar um resistor e um capacitor externos no pino OSC1. O problema é que esses componentes tendem a somar tolerâncias para lá e para cá, variações por temperatura, e você já deve imaginar que maravilha vai ficar a frequência do oscilador. Na minha opinião, o custo-benefício desses métodos não compensa. De qualquer maneira, ERC possui uma referência de ciclo máquina FCY no pino OSC2, enquanto ERC-IO
possibilita que este pino seja um I/O digital. A carga e descarga do capacitor também não possibilitam altas frequências, então você não vai conseguir passar dos 4 MHz, e esse sistema não possibilita utilizar o multiplicador PLL. Agora, de uma forma mais comum, e ao meu ver mais correta de se utilizar, é conectando um cristal, né? Então, quando você utiliza os rótulos XT, XTL, HS, você indica ao seu microcontrolador que os pinos OSC1 e OSC2 serão utilizados para o oscilador. XT aceita um multiplicador PLL e possibilita utilizar um cristal de até 10 MHz. XTL aceita cristais de até 4 MHz para aplicações com eficiência energética otimizada, mas não permite utilizar o fator multiplicador. HS seria a aplicação direta de alta frequência e não deve ultrapassar 25 MHz. Também não usa PLL. Bom, como a gente conversou agora mesmo, é possível utilizar o oscilador interno do microcontrolador. Para isso, utilizamos o prefixo FRC para uma frequência de 7.37 MHz, que pode ser multiplicada pelo PLL, ou uma frequência de 512 kHz sem multiplicação para alto rendimento energético. Agora chega do blá 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 e está na hora da gente fazer na prática. Então, voltando ao nosso programa, eu vou escolher agora. Já escolhi aqui, né, desabilitei o CSW e o FSCM. Agora também habilitei aqui o oscilador primário. Eu vou escolher um cristal XT de 8 MHz com PLL de 8. Significa que o meu cristal vai ser multiplicado por 8. Então, uma vez que eu resolvi essa configuração, é só clicar em Generate Source Code to Output. Ele gerou, olha só, no meu caso aqui ele fez alguma coisa aqui que não deveria fazer. Configure bits, aqui, vamos ver, vamos tentar gerar de novo. Agora foi. Então aqui, ó, na janela aqui embaixo ele gerou já um pré-código. Então, se você copiar essa parte do FOSC, que é referente ao oscilador, é tudo aquilo que a gente já configurou. Copia, vem aqui no seu arquivo de configuração e cola. Tá feito. Então, os config bits para essa aplicação já foi resolvida. Você pode simplesmente compilar e ver se ele vai dar sucesso, né? Eu espero que sim. Compilado com sucesso, legal. Então, além das config bits, eu gosto também de definir já as frequências para o meu programa. Então, eu gosto de colocar aqui um define xtal frec e eu vou dizer aqui que ele é de 8 MHz e o L porque ele é um unsigned long. É uma variável bem extensa, né? Vou colocar aqui também define FOSC. O FOSC nada mais é do que o xtal frec vezes 8. Também unsigned long. Mais uma definição. FCY vai ser meu FOSC dividido por 4. Então, meu ciclo máquina é o FOSC dividido por 4, também é unsigned long. Então, dessa maneira, eu estou definindo uma variável, olha que aqui, na verdade, não é uma variável, é uma constante. Então, eu estou definindo uma constante, sempre que eu chamar, por exemplo, xtal frec, eu vou estar me referindo a essa constante, esse número longo aqui, né? E a mesma coisa para o FOSC e para o FCY. Isso vai ajudar bastante quando a gente for criar uma função de tempo, de delay, né? Então, para essa aula é isso. Eu espero que você tenha gostado da aula. Mais uma vez, eu convido você a curtir, compartilhar o meu canal e os vídeos. Se for o caso, me mande alguma dúvida.
e eu estarei aí para os próximos Config Bits nos próximos vídeos, ok? Então eu agradeço a sua atenção e até mais. Obrigado.